Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai começar a estudar a consistência do solo. O que seria a consistência do solo? Bom, é só a gente pensar um pouquinho. Você já sofreu aí, talvez na sua vida, experiência, né? Já passou pela experiência de acabar atolando um carro? Né? Quando isso aconteceu, como que estava o terreno? Né? O terreno, ele estava úmido? Estava chovendo? Tinha chovido por aqueles dias? Ou estava num tempo bem seco? Certamente você deve chegar à conclusão que muito provável que esse incidente aconteceu com um período de chuva, que poderia ter sido naquela hora ou um pouco antes. E como que o terreno ali ele apresentava o seu aspecto? Era um solo mais arenoso? Era um solo mais argiloso? Bom, acontece que não apenas a granulometria afeta o comportamento do solo, como nós já vimos aí, as frações, né, de pedregulho, areia, silt e argila, mas também o efeito da água. Né? A água ela é muito importante, principalmente nos solos finos. A água ela vai fazer com que as condições de deformação, de compressibilidade, as condições de consistência se alterem e, consequentemente, o comportamento mecânico do material ele também vai ser diferente. Por isso é importante nós iniciarmos esses estudos acerca da consistência do solo, que nada mais é do que o comportamento de solos finos mediante a presença de água, mais ou menos água. Vamos lá então. Bom, aqui nessas imagens nós temos diferentes aspectos de solos finos, solos argilosos, solos argilo-arenosos, solos argilo-siltosos, né? Mas sobretudo solos argilosos, em diferentes consistências. Aqui a gente consegue observar um pouco de trincas, um aspecto mais seco, aqui também. Né? Aqui a gente já tem um solo que foi moldável. A gente sabe que os solos finos eles apresentam a plasticidade, né? Muitos deles, que é aquela condição, aquela propriedade que a gente tem de conseguir moldar o material. Bom, aqui a gente já tem um solo que está bem úmido e ele tem uma consistência um pouco mais lamacenta, assim como nessa imagem aqui do carro, inclusive atolando ali na estrada. Bom, o que essas imagens têm em comum? Nós temos solos finos. O que também está em comum? A presença da água. Mas o que é diferente? A quantidade. A quantidade e o tipo de solo. Né? Porque nos solos finos, as condições que nós temos da mineralogia, as condições aí de atração e repulsão, que nós já falamos sobre a origem do solo, vai fazer com que a água ela atue, né, como um catalisador ali, né? Ela vai fazer com que aumente a plasticidade, né? Conforme a gente tem mais água, em geral o solo vai atingindo um estado mais plástico, né? Ao passo que quando essa água também ultrapassa esses limites plásticos, o solo vai começar a se comportar como uma lama. Quando a gente tem solos em estados mais secos, a gente começa a ver trincas em solos finos. E essas trincas, elas também são acompanhadas de variação de volume. Então, em determinadas obras, é importante a gente calcular também o efeito da própria trinca, né, em períodos aí de estiagem. Ou então, em alguns lugares, como a gente tem, por exemplo, alguns solos lá americanos, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a presença de minerais que são expansivos. Então, em contato com a água, eles tendem a se expandir. Então, todo esse comportamento do solo com a água precisa ser analisado. Bom, a água se encontra no solo, podemos dizer aí de 5 formas diferentes. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Aqui em amarelo a gente tem os grãos do solo de vários tamanhos, né? E os espaços vazios, que aqui está bem exagerado para ficar mais fácil a representação. E em azulzinho a gente tem a água. Né? Isso acontece em vários grãos. Aqui eu só coloquei a imagem para vocês, pontualmente, só para diferenciar os tipos de água que a gente tem. Bom, a gente tem a água livre, que é a água propriamente dita, que está ali nos vazios, né? Principalmente a água que está saturando os vazios. Então a gente chama isso de água livre. A gente tem a água de constituição. Então a água de constituição é aquela água que faz parte da própria molécula, né, da molécula ali que a gente tem nos argilominerais. Então aquela água ali que está presente na composição, na constituição do argilo mineral, né, principalmente solos finos, né, ou do mineral mesmo, dos solos grossos, mas sobretudo os argilos minerais.
Essa água de constituição, ela não é liberada, digamos assim, quando a gente apenas coloca o solo na estufa. Então, para a gente remover essa água de constituição é um processo bem mais complexo, né? Então, quando a gente coloca o solo na estufa, a gente tira a água livre e a água absorvida também, né? Um pouquinho da água absorvida. Mas a água de constituição, ela não é mexida, né? Ela acaba continuando ali presente no elemento. A gente tem a água que a gente chama de água higroscópica, né? Então imagina que a gente colocou o solo para secar a temperatura ambiente, secar o ar, né? Muitas vezes a gente fala nos ensaios, né, que vai deixar o solo seco ao ar. O que é seco ao ar? Ele não está seco igual na estufa. Ele ainda tem um teor de umidade. Mas esse teor de umidade, geralmente, é aquele teor de umidade de equilíbrio entre a umidade relativa do ar, que a gente tem, do próprio ar, e o grão, né? Então a água higroscópica é aquela que a gente fala que é a água decorrente aí quando o solo está seco ao ar, né? Então ele está ali em equilíbrio com a umidade do ar. Tanto é em dias que chove muito, por exemplo, né, a umidade do ar ela aumenta, então a água higroscópica aumenta um pouquinho aí nos grãos também. Bom, a gente tem a água adsorvida, né? Isso aqui é principalmente nos solos finos. Por quê? A estrutura físico-química que nós temos, né, as propriedades físico-químicas dos grãos de solos finos, faz com que a água, né, ela seja atraída, né, e ela reaja por conta ali da parte elétrica com os cátions e ânions que a gente tem ali nas partículas nos grãos, né, nos argilominerais. Inclusive, se a água ela não for uma água pura, se ela tiver sais dissolvidos, também essa absorção ela vai acontecer. Isso depois vai levar, quando a gente estuda mais a parte química, mais a parte para aterros sanitários, né, o que a gente chama aí de CTC, de capacidade de troca catiônica, por exemplo. Mas aqui, para a gente entender a consistência do solo, a gente tem que saber que existe essa água que acaba reagindo com o próprio elemento ali, com o próprio mineral, né, que vai ser água que acaba ficando envolta às partículas, né? E dependendo do argilomineral, essa água ela vai ter maior ou menor efeito nessa água absorvida. E por fim, a gente também tem a água capilar. A água capilar é aquela que acaba estando presente alguns centímetros ou até muitas vezes alguns metros acima do nível de água. Então no terreno a gente tem um nível de água, mas acontece que o solo que está ali na proximidade também tem um pouco de água presente, né? Principalmente se eu falar solo fino, acima do nível de água. Ele não está saturado, mas existe ali uma porção de água também nos vazios, que é a água de capilaridade. Essa água ela é devido às forças de tensão superficial que a gente tem naquele sisteminha entre ar, o grão e a água. Isso faz com que exista uma força de tensão superficial que faz com que a água acaba se deslocando um pouco mais acima. E essa força ela é tão maior quanto menor é os espaços vazios. Então, em solos finos, essa capilaridade ela atinge alturas maiores, já em solos grossos atinge alturas bem pequenininhas, sendo muitas vezes quase inexistente, dependendo aí do espaço entre esses grãos. Bom, então são 5 tipos de água que a gente pode ter no solo, né? Água livre, água absorvida, água higroscópica, água capilar, água de constituição. Nessas águas aí elas vão estar relacionadas com o comportamento de consistência também que a gente pode ter no material. Então, quando a gente acaba hidratando o solo, colocando mais água, né, parte vai sendo absorvida, né, parte vai ali para água livre, né, uma parte também pode ser de capilaridade no terreno, principalmente. Bom, e a gente sabe que solos finos eles são muito mais sensíveis ao efeito da água do que solos grossos, por conta das forças de contato que existem, como nós já falamos anteriormente, né, das forças de contato que existem ali entre os grãos e a água. Né? Então a molécula de água ela vai sendo atraída ali por conta dos íons, né, dos cátions, dos ânions. Então a gente vai tendo ali atrações físico-químicas, né, atrações um pouquinho elétricas também, por conta aí das interações físicas entre esses elementos. E a depender do tipo de mineral, a gente tem ali uma interação muito maior. Então, por exemplo,
As montemolinitas que são aí do grupo das esmectitas, também pode ser conhecido por esse termo, são argilominerais que são muito reativos com a presença de água, né? Então, por conta das suas ligações estruturais, né, dos seus grupos aí de sílica, de alumina, né, por conta ali da relação no qual o próprio mineral foi formado, né, sua estrutura química, a gente tem ali um efeito muito maior, o que faz com que esses minerais eles absorvam, entre aspas, bastante água, né? Então eles vão absorvendo água e vão expandindo, né? Então a gente tem ali montemolinitas com 300% de teor de umidade, 600% de teor de umidade, né? Porque existe muita água, né? Muitas vezes muito mais água ali do que peso de grão atuando ali, né, naquela região, ali na partícula. Já o grupo das caulinitas são argilominerais que são menos reativos, né, com a presença de água, porque tem uma estrutura muito mais forte ali de ligação de hidrogênio, por exemplo. E aí a gente tem outros grupos, como as elitas, aloesitas, cloretos, né, que vai ter ali capacidades químicas diferentes. Então é importante entender que essa mineralogia vai afetar o comportamento do solo com a água. Bom, já entendido, né, toda a parte teórica, vamos agora entender como que exatamente a água vai afetando a consistência do solo. Existem aí 4 tipos de consistência, né, 4 estados de consistência que o solo pode apresentar. Quando eu falo de consistência, eu me refiro a solos finos. Né, solos grossos, em geral, aí não acabam tendo plasticidade, né, não acabam, a gente acaba não falando de consistência com eles. É mais para solos finos. Bom, com teor de umidade zerado, a gente tem o solo em estado sólido. Né, esse teor de umidade aí pode ser seco ao ar, por exemplo, ou seco em estufa. Conforme a gente vai aumentando o teor de umidade, a gente vai passando do estado sólido para o estado semissólido. Né? O estado semissólido ele é definido ali por conta da variação volumétrica, né? Então, os solos finos, quando eles estão em contato com água, eles acabam sofrendo ali variações volumétricas. Né? Então, quando a gente tem um solo muito seco e com água, ele acaba expandindo um pouco, naturalmente. E se essa água ela é seca, ela é retirada, ele acaba se contraindo. Então, por isso que a gente tem as trincas de tração, né? As fissuras que a gente vê, por exemplo, nos fundos de lagos que secaram, de rios que secaram, por conta disso. Bom, ao passo que conforme a gente aumenta, o solo chega no estado plástico. E no estado plástico é o estado de mais interesse aqui para a engenharia, né, de maneira geral para a geotecnia. Porque nesse estado plástico, o solo ele vai sendo muito mais deformável. Né? Então as deformações que ele apresenta são muito maiores. E à medida que aumenta ainda o teor de umidade, ele já começa a se comportar como um fluido, né? Um estado fluido denso. E aí a gente tem já a presença de lamas, enfim, né? Ele acaba perdendo a sua estrutura, né? Perde bastante da sua rigidez enquanto material estrutural. E ele acaba se comportando mais como um fluido aí de grande densidade. Bom, e o que faz com que um solo, né, como que eu sei que o solo está passando do estado sólido para o semissólido para o plástico, né? Cada solo vai ter um comportamento diferente do tamanhozinho dessas faixas, eles são diferentes, né? Sempre o solo é diferente. E o que faz, né, qual que é o ponto de virada de comportamento? É o que a gente chama de limite. Né? Então, o limite de contração ele é menos utilizado na prática, mas ele é para engenharia geotécnica, mas ele é definido como a variação, né, o teor de umidade que tem, que faz com que o solo, né, saia do estado sólido para o semissólido. A gente tem o limite de plasticidade, que é o teor de umidade, né? Então todos os limites são teores de umidade. É uma porcentagem que é um teor de umidade. Todos eles. Aí o LP, que é o limite de plasticidade, então, é o teor de umidade, que faz com que o solo inicie o estado plástico. O LL, que é o limite de liquidez, é o teor de umidade, onde o solo termina o estado plástico e inicia o estado fluido. E esse comprimento aqui, né, a espessura dessa faixa, onde o solo permanece no estado plástico, né, que vai a partir da plasticidade até a liquidez, a gente chama de índice de plasticidade. Basicamente, a diferença entre a liquidez, que é um valor de teor de umidade, e a plasticidade também é um valor de teor de umidade. Né? Essa diferença
é o índice de plasticidade. E essa diferença, esse IP, é muito relacionado à deformação de solos argilosos, principalmente, né? A gente tem várias correlações que envolvem IP. As normas também controlam o valor desse IP, justamente controlam assim, né, quais solos podem ser aplicados para determinadas situações, como por exemplo, parte rodoviária, né, a parte de solos para estrutura de solo reforçado. Então esse valor aí, ele tem algumas recomendações, né, de qual material tentar usar para poder controlar. Porque grandes valores de IP faz com que o solo seja muito plástico. Solos muito plásticos são solos muito deformáveis. Bom, hoje então nós conhecemos quais são os estados de consistência no solo e o que são esses limites, conceitualmente. Além disso, a gente viu como que a água pode estar distribuída nos solos finos. Na próxima sequência de vídeos, a gente vai aprofundar mais sobre como determinar esses limites. O que a gente pode fazer, ensaio, conta, como que a gente encontra esses limites de consistência, também conhecidos como os limites de Atterberg. Então, até o nosso próximo encontro. Bons estudos!